Martinho Lutero. A época em que Lutero viveu foi de grandes mudanças e inquietações. Foi o tempo do descobrimento das Américas. Imperadores, reis, generais e papas lutavam entre si para tentar moldar a Europa moderna. A Igreja Católica era espiritual, cultural e politicamente soberana, e as tentativas de reforma de uma igreja corrompida, como as de Wycliffe e Hus, foram esmagadas. Surgiram gênios como Erasmo de Roterdã, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Cristóvão, Colombo, Copérnico. Mas a Baixa Idade Média foi marcada por uma inquietação profunda com a morte, a culpa e a perda do sentido. E a teologia de Martinho Lutero foi uma resposta às ansiedades dessa época. A peregrinação espiritual. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, na vila de Eisleben, na Saxônia. Seu pai, Hans, era minerador de prata e sua mãe se chamava Margaret. Ele teve outros irmãos e irmãs. Em 1484, ele se mudou para Mansfeld, na Turíndia. Seu pai era ambicioso e desejava que seu filho se dedicasse ao direito. Com 14 anos, foi enviado para estudar latim, primeiro em Mansfield, depois em Magdeburg, com os irmãos da vida comum, e ali se iniciou na piedade pessoal. Foi nessa escola que Lutero viu pela primeira vez uma Bíblia. Ele ficou pouco tempo na ordem, pois uma enfermidade o obrigou a voltar para casa. Quando Lutero tinha 18 anos, em 1501, seu pai, desejando torná-lo um jurista, o enviou para a Universidade de Erfurt. Ele adquiriu um grande conhecimento de gramática, lógica, metafísica e música. Mas logo interessou pela teologia escolástica de Guilherme Ockham, e especialmente pela de Gabriel Biel, que afirmava que Deus não havia de negar sua graça ao homem que fizesse tudo quanto estivesse ao seu alcance, e pelo humanismo, que era a redescoberta da cultura clássica, com seu lema de regresso às fontes. Em 502 recebeu o grau de bacharel em artes e em fevereiro de 1505 recebeu o título de mestre. No mesmo ano ingressou no curso de direito, mas uma convulsão assaltou Lutero. Em todo este tempo ele estava dominado pelo pavor da ira de Deus e de seu juízo, e em constante perturbação espiritual. Contra a ira de Deus, Lutero não tinha onde buscar refúgio. Na Páscoa de 1503, ele se feriu gravemente e depois confessou: teria morrido apoiando-me em Maria. O fato decisivo que o levou a ingressar na manhã de 17 de julho de 1505, no convento dos eremitas agostinianos, foi uma tempestade violenta que desabou perto dele quando ia de casa para a universidade. Tinha então 22 anos. Ao perceber sua fragilidade, clamou: como serei salvo? Em suas palavras, eu me dizia continuamente: se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus, merecia a graça, eis os pensamentos que me lançaram no convento. A ordem monástica que Lutero havia escolhido se distinguia ao mesmo tempo pela seriedade de seu labor teológico e pela dureza de sua regra. Em 1507, ele foi ordenado na Catedral de Santa Maria, mas no centro do seu pensamento gravitava Deus, o Deus de majestade, o Deus que tem seu trono nos altos céus, o Todo-Poderoso, o Juiz, o Vivo, o Santíssimo, o Senhor que odeia o pecado e condena o pecador. Lutero na tentativa de tornar-se justo, descreveu-se: eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Se tivesse continuado por mais tempo, teria me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Ele tinha um espírito quebrantado, estava sempre triste. A disciplina ascética não diminuiu seu tormento, pelo contrário, só o aumentou. O caminho da reforma. Por causa de sua piedade e inteligência, em 1508, ocorreu um fato que mudaria para sempre sua vida. Johann von Strupitz, o superior da ordem agostiniana na Alemanha, disse que ele precisava preparar-se para a carreira de pregador e tornar-se um doutor em teologia. Lutero
a princípio não aceitou, mas Stolpertz encerrou a questão. Tudo deixa estrever que dentro em pouco nosso Senhor terá muito trabalho no céu e na terra. Então precisará de um grande número de jovens doutores laboriosos, que vivas, pois ou que morras, Deus tem necessidade de ti, em seu conselho. Ele viajou para Roma em peregrinação, mas isso também foi em vão. Depois de conseguir uma graduação em Bíblia em 1508, Lutero obteve o grau de doutor em teologia em 1512. Em suas palavras, eu, Dr. Martin, fui chamado e forçado a tornar-me doutor contra a minha vontade, por pura obediência, e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor, e prometo e voto pelas Sagradas Escrituras, que tanto amo pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. No inverno de 1512, Lutero começou a se preparar para fazer uma série de preleções nas Escrituras na Faculdade de Teologia da Universidade de Wittenberg. Ele começou com preleções sobre Salmos em 1513 a 1515, seguindo para Romanos em 1515 e 1516, em Gálatas nos anos de 1516 e 1517, em Hebreus em 1517 e novamente em Salmos nos anos de 1518 a 1519. Ele começou a trilhar o caminho da reforma, como observou mais tarde. No transcorrer desses estudos, o papado soltou-se de mim. No processo, abandonou o método de interpretação alegórico, que era dominante, e os comentários dos teólogos escolásticos, pois não contribuíam para uma compreensão do texto. E passou a enfatizar o método histórico-gramatical a interpretar as Escrituras, apoiando-se nos comentários de Agostinho, o grande pregador da doutrina da livre graça de Deus. Através de laboriosos estudos das Escrituras, Lutero chegou a ver que a culpa que consumia não poderia ser retirada pelo aumento de suas práticas religiosas, e o Deus que ele tanto temia não era o Deus revelado por Cristo. Disparado de Romanos 1,17, outro relâmpago cruzou seu caminho. Noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. E assim antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce. Em um maior amor, essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Essa passou a ser conhecida como a experiência da torre, por ter acontecido na torre do Castelo Negro de Wittenberg. Ele descobriu na Escritura, como diz a Confissão de Augsburgo, ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos, porém que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé. Quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dados justiça e vida eterna, pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si. Segundo se conta, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta da igreja do castelo o debate para o esclarecimento do valor das indulgências, que havia de marcar o princípio da reforma. As 95 teses que compõem este documento também foram enviadas aos seus superiores eclesiásticos na Alemanha. O bispo de Brandeburgo e o arcebispo Albrecht de Münster e Magdeburgo, Lutero escolheu intencionalmente aquela data, pois o dia seguinte seria a festa de Todos os Santos e o príncipe eleitor Frederico ofereceria à veneração de seu povo sua preciosa coleção de 17.443 relíquias, que incluía um dente de Jerônimo, 4 partes do corpo de João Crisóstomo, 4 fios de cabelo da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Jesus, um cabelo de sua barba, um prego de sua cruz, entre outros, cuja veneração valia os fiéis 127.779 anos de indulgência.
O fato de afixar uma tese na porta da igreja não era grande coisa, pois os eruditos naquele tempo faziam isso. Mas com a invenção da imprensa, essas teses foram traduzidas e se espalharam pela Europa, dando início à batalha. Estas são algumas das teses, das 95 teses de Martim Lutero. Ao dizer, fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência, ou seja, arrependimento. A 27 diz, pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada no caixa, a alma sairá voando do purgatório. A tese 36, qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Tese 52. Vã é a confiança de salvação por meio de cartas de indulgência, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. A tese 94. Devem-se exortar os cristãos a que esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através de penas da morte e do inferno. E a tese 95. E assim, aqui confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Traduzidas do latim para o alemão, em poucas semanas, essas teses se espalharam por toda a Europa. Só lhe deu glória.